Está no ar mais um programa Mensagens de Luz. Nós estamos estudando o livro Palavras de Vida Eterna, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Eu sou Luiz Otávio, colaborador aqui da Fraternidade Espírita Obreiros do Bem. Pela enésima vez aqui comigo, tenho a honra e o prazer de receber Faz muito tempo que a gente está junto, né? Faz muito tempo, muito tempo. Estamos no capítulo 145 já desse livro, então foram aí 145 programas, está sendo o programa número 145. E, Diná, qual que é o título deste capítulo e a qual frase ele se refere? Então, esse capítulo é um capítulo de uma carta aos Gálatas, de Paulo para os Gálatas. Paulo foi, todo mundo sabe que Paulo foi um grande divulgador da doutrina, né, do cristianismo, e ele montou uma igreja em Gálatas que se refere a Antuérpia. Então era uma região onde existiam muitos cristãos e havia provavelmente muitos judeus também, né? E ele, na Bíblia, o texto é bem mais longo e fala um pouco mais do que aqui nesse. Frase, né? Aqui é uma pequena frase, é um pedacinho daquilo que está na Bíblia. E Emmanuel sempre tem o dom de esmiuçar, né? Cada textinho ele esmiuça, né? Então aqui o tema é enquanto temos tempo. Enquanto temos tempo, façamos bem a todos. Paulo, Gálatas 6:10. Daí, Tina, Emmanuel ele começa falando de situações limite em que não há muito o que se fazer. Existem, né? Existem. Situações que você gostaria de fazer alguma coisa e é impossível você conseguir. Inclusive, veja só, tem uma parte lá da história de Jesus que ele convoca, né, os apóstolos para ir de casa em casa, de par em par, né? De par em par, levar o evangelho. E ele diz o seguinte: você vai, e se você não for bem recebido, não discuta, não faça nada, se despeça e limpa as mãos e saia. Isso queria dizer que você não vai discutir, mas você também não vai impor aquilo que eles estavam se propondo a fazer. Eles estavam fazendo milagres, né? Exatamente. Só que o milagre não acontece se não houver a receptividade. Exatamente. Então, existem casos no nosso dia a dia, com pessoas, com situações, por exemplo, que não cabe a nós resolver. Por exemplo, você pode estar contra o que a política está acontecendo na política. O que você pode estar fazendo em relação a isso? Voto? Nada, porque você não tem acesso a isso. O que você tem que fazer é orar. E muitas vezes você se depara com pessoas que estão vivendo assim situações extremamente conflitantes, famílias que estão brigando, que estão discutindo, e você não tem como chegar até essas pessoas e mostrar para elas o que está acontecendo e levar a mensagem de Jesus para que aquilo sirva de ajuda para resolver aquela situação, porque nós sabemos que nós nos debatemos às vezes com coisas tão pequenas, né, que são assim tão ínfimas diante da vida, e nós vamos nos arrepender mais tarde, né? Quando a gente estiver do outro lado, nós vamos parar para pensar: puxa, eu poderia ter aproveitado e não aproveitei, eu devia ter feito diferente. Daí nesse sentido, Emmanuel continua assim, no começo da exposição você pensa que ele vai defender essa ação tão inerte, né, de você apenas orar por aquela situação que você não pode fazer alguma coisa a respeito. Sim. Mas não, né? Depois ele começa a citar diversas atitudes que nós podemos ter como caridade. Como caridade. A caridade não muitas vezes, a maior parte das pessoas imagina a caridade você desembolsar alguma coisa, dinheiro ou qualquer coisa que você precise dar para uma pessoa. Não é
Só essa é a forma, somente essa forma da caridade. É evidente que se você tem uma pessoa com fome, você vai doar o alimento. Se ela está com frio, você vai dar o agasalho. Mas muito mais importante Mas o mais alimento importante, espiritual. né? É às vezes você escutar aquele irmão que está sofrendo, levar uma mensagem de luz para essa pessoa, um conforto, ouvi-la. Às vezes, muitas vezes não é nem você falar, mas é você escutar aquela pessoa, trazer assim, dar um abraço, fazer com que ela se sinta Acolhida. amparada, acolhida por você. Dá um conselho de acordo com os Exatamente. preceitos do Cristo. E tem num livro do Haroldo Dutra, que ele faz o Novo Testamento, ele faz uma releitura do Novo Testamento. Na verdade ele traduz, né? Ele traduz do grego. ele vai pegando, inclusive esse texto está lá. E ele fala numa situação seguinte: um médico, por exemplo, você não tem como pagar ele a dedicação. Você pode pagar o serviço dele, mas a dedicação deles não tem preço. Né? E muitas outras coisas, a pessoa que está te fazendo um bem, o fato dela estar se doando não tem preço. É incomensurável. É incomensurável. Então isso é a verdadeira caridade, né? Então a caridade não é só você despender dinheiro e auxiliar essa pessoa de uma forma monetária, mas é realmente ter aquela situação que Jesus sempre frisou muito, né? Que nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos, né? Sim. Então, e gostaríamos de fazer para o outro, não devemos fazer para o outro aquilo que nós não queremos que façam para nós, né? Isso. Então é mais ou a lei menos áurea, isso. né? É a lei áurea. O amor é o que Jesus veio pregar, Isso. né? Agora, já partindo um pouco para a conclusão, Dina, eu gostaria de ressaltar que o que Emmanuel quer nos transmitir aqui é que caridade é amor em ação. Em ação. Né? É sempre assim, às vezes tem uma situação limite que não tem o que fazer, só orar, né? Como se orar fosse pouco. Tudo bem, mas existe muita ação que a gente pode fazer, não é? Não adianta você ter boa intenção, mas se você não tem ação nenhuma, isso não frutifica. E é o que ele conclui aqui, né? Exatamente. Então, a gente pode ver Então, qual vamos é lá. a conclusão? A paz e o concurso fraterno, a explicação e o contentamento são obras morais que pedem serviço edificante, como as realizações da esfera física. Ergue-se a casa, elemento a elemento. Constrói-se a oportunidade para a vitória do bem, esforço a esforço. E tanto numa quanto noutra, a diligência é indispensável. Não vale esperança com inércia. Não adianta você ter esperança se você não faz nada, né? Eu tenho uma esperança, mas eu quero que as coisas aconteçam sem que eu faça absolutamente nada. O tijolo serve na obra, mas nossas mãos devem buscá-lo. Então, para que a gente possa edificar... Essa correlação, né, entre o mundo físico e o mundo espiritual, moral, né, é muito, assim, não adianta você ter esperança de que o prédio vai aparecer na sua frente. Que o emprego vai acontecer. Tijolo por tijolo por construído. tijolo. O grande prédio, a grande obra tão vultosa, se não for construído tijolinho por tijolinho, não vai aparecer. Não vai acontecer. E é assim também com a caridade. Você ter que pegar o tijolo, pôr a argamassa, colocar lá um a um. E assim é a nossa vida. Cada passo que a gente dá deve ser analisado, pensado e sempre olhando aquele que é o nosso mestre e que é o nosso guia para a nossa vida, que é Jesus. Então, que a gente consiga construir a nossa torre de luz para iluminar um pouco a gente mesmo em primeiro lugar e aos outros ao nosso redor. Exatamente. Pedra por pedra. Por pedra. Exatamente. É muito bonito, né? Todo o livro, cada capítulo é uma lição maravilhosa, né? Sim, sim, com certeza. Sempre. Em breve a gente termina. Esse ano a gente termina e vamos pro próximo da coleção. Se Deus quiser, né? Todos os 180 capítulos, né, Dina? 180 tem mais 40 ainda aqui. Dina, muito obrigado por Obrigada a ter compartilhado mais esse você, programa. obrigado a todos por me proporcionar essa oportunidade de estar aqui com vocês. E muitas outras oportunidades haverá. Se Deus quiser. Até o próximo programa, pessoal. Uma boa noite, né?